Olá pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, dê o like para o vídeo subir e vamos aqui. Bom, essa placa estava nesse outro computador e essa outra estava lá. Então, esse aqui é o que veio primeiro. Depois veio essa placa com algumas telas. Uma das telas eu consegui consertar, as outras três tem que trocar a placa de dentro, que estragou. Mas as três estão boas também. A tela é da Samsung. Então é o seguinte. Você que não está conseguindo pôr dois Windows no HD. Aqui é um HD só. Eu particionei em dois. Um para 32 bits e o outro para 64. Você vê que é 120 GB com 80 GB. Esse é de 250. Você pode pôr um HD maior, que eu vou fazer isso depois, né? Porque eu achei muito pouco. Eu só fui ver se dava certo mesmo. Só que assim, você que não está conseguindo pôr os dois Windows na máquina, esse aqui é um DDR2. Você vai fazer o seguinte, você põe o HD, formata inteiro, instala o Windows, põe o outro, que esse aqui é de 1 TB. Deixei para jogos 1 e jogos 2. E aí o que acontece? O que não for no 64 bits eu coloco no 32, certo? Mas aí eu vou trocar o HD. E aí eu fiz, um tempo atrás eu fiz e não deu certo. Dessa vez eu fiz e foi tanto 64 bits quanto 32, certo? Só que aí o que eu fiz antes? Eu não sei se tem dois jumper aqui. Eu não sei se é da BIOS, para zerar a BIOS. Essa placa tava aqui. Quando eu liguei aqui não tava indo áudio, por causa dos fios, né? Esses fios são diferentes daquele lá, que lá é mais moderno. Então talvez estava dando esse conflito. Aí eu retirei o jumper, coloquei, só que não aconteceu nada na configuração da BIOS. Deixei uns 2 dias desligado e troquei as placas. Aí, quando eu liguei e formatei, a configuração já apareceu diferente. Agora o computador fala para mim apertar F1. Eu aperto e ele entra normal. E aí não estava entrando por causa do... Tava dando boot no drive de DVD. Eu ia no setup, mudava a configuração e salvava, né? E ele continuava dando o boot no DVD. Aí eu troquei de caixa. E aí beleza. Agora quando eu tiro o DVD, que esse é o certo, ele entra normalmente no Windows que eu quiser, né? Eu posso escolher o de cima ou de baixo. O que eu posso fazer? Fica mais prático colocar outro HD e colocar primeiro 32, eu instalei, depois 64. Assim, se eu trocar de HD, eu coloco o Windows 32 bits, aí depois eu formato, aí depois eu vou lá, formato de novo, coloco duas partições, aí eu coloco 32 bits e depois 64 bits. Se não for, você faz o seguinte, você faz as duas partições, porém deixa essa deletada lá na configuração. Depois que você pôr 32 bits, você vai lá, faz a outra partição e coloca 64. Mas assim, pode ser que não dê certo, tá? Você faz já as duas partições, coloca 32 e 64. É uma das opções que você pode fazer. Mas primeiro eu coloquei o HD, o Windows primeiro, com outro HD, tá? De arquivos. Se caso o HD 2 estiver fazendo partição para você instalar o Windows, você faz a partição aqui normal, deleta essa, deixa sem configurar. Aí você coloca o Windows na primeira partição. Aqui é um HD só. Vamos dizer que está um HD só. Não está particionado. Coloca o Windows. Aí quando você entrar no setup, aí você vai colocar. Aí sim você vai habilitar esse HD. Colocar a partição, ou em duas vezes ou em uma vez só. Aí ele vai entrar como dados. Se ele ficar como
para Windows, quando você for colocar em outra máquina, ele vai dar algum conflito com o outro HD. Então tem que ter uma partição só para ficar acomodadas, certo? Aqui nesse computador o áudio funcionou normal, tá funcionando, eu troquei de fonte e tá aí. Ou você pode instalar os jogos aqui ou aqui, tanto faz. E para instalar, ele vai ficar aqui, mas para instalação você coloca ele no outro aqui. 450 GB cada um, né? 30 e 480. Só que aí quando você for formatar, der algum erro e formatar aqui, você vai ter que formatar aqui, né? Senão ele vai ficar aqui, você vai instalar de novo pra cá ou pra cá e vai ficar duas vezes. Então, para não dar problema, você põe um HD maior, que é o que eu vou fazer, põe um de 500, deixo em duas vezes, e aí eu formato todos aqui. Como eu sei que 64 bits tem mais, aceita mais, que aceita 32 e 64. Alguns não aceita e é só 32 bits. Então, eu deixo 300 GB aqui e 180 GB aqui. Que não dá 500 exato, né? Dá uns 450, 460 GB. Aí os 64 bits eu deixo mais e o 32 eu deixo menos, porque eu vou instalar menos.